Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nesta edição especial, nós damos continuidade à nossa série de entrevistas com os ex-prefeitos de Nova Esperança, em comemoração aos 73 anos de emancipação política do município, celebrados em 14 de dezembro. Uma iniciativa que busca resgatar, registrar, preservar a memória de nossa cidade, trazendo a voz de quem participou ativamente da construção da história local. Nova Esperança. A antiga capelinha foi oficialmente instalada em 14 de dezembro de 1952, com a posse de seu primeiro prefeito eleito, o Dr. José Teixeira da Silveira, que liderou os passos iniciais da organização política e administrativa da então jovem cidade. Desde então, muitos gestores deixaram a sua marca, cada um contribuindo em diferentes momentos e contextos. E hoje, nosso convidado é alguém que esteve à frente do Executivo Municipal por 2 mandatos consecutivos, conduzindo a administração entre 2017 e 2020, 2021 a 2022. Recebemos aqui no Norocast o ex-prefeito Moacir Olivati, atual secretário de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Maringá, que vai compartilhar sua trajetória, experiências, desafios, reflexões sobre o período em que governou Nova Esperança. O Norocast tem o oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro, medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega de seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração, petisco, produtos com diversos descontos. Entrega aí para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro da cidade. Você também encontra Recanto Pet no Instagram, no @loja Recanto Pet NE. E se você quiser o contato aí, através do telefone, do WhatsApp, é o 44 997 63 54 89. O Norocast também tem o oferecimento do SIMP, que é o Sistema Integrado Nacional de Preços. Esse sistema é uma empresa aí que nasceu com a missão de resolver um dos principais problemas que os órgãos públicos enfrentam na formalização das contratações das compras públicas. Chegou para oferecer uma solução simples e ao mesmo tempo objetiva do sistema orçamentário, garantindo transparência, preços adequados e justos de acordo com o mercado e dando apoio legal aí às contratações. Saiba mais no www.sinp.com.br ou através do WhatsApp 44 997 13 85 31. E você também encontra aí a respeito do Simp no @Simp Comercial. Prepare-se para uma conversa franca, informativa e histórica. O Norocast está no ar. Moacir, seja bem-vindo ao Norocast. Uma alegria, uma honra nossa poder receber você aqui para um bate-papo, né? Nova Esperança completa 73 anos no próximo dia 14 de dezembro, a antiga Capelinha. E você e sua família têm uma história na cidade. Eu gostaria que você, para a gente iniciar, como é um programa que também tem essa missão de resgatar a história na visão daqueles que administraram a cidade, que você falasse um pouquinho da sua família, da chegada da tua família aqui. Eu acredito que ainda era capelinha. Gostaria que você falasse um pouquinho do seu pai também, que foi uma pessoa aqui de destaque na cidade. A palavra é sua, Moacir. Eu que agradeço essa oportunidade, né? E quero dar parabéns para vocês, né? Para você, Alex, e para você, Zé Roberto, que estão
escrevendo e armazenando a história da cidade. A história é uma coisa importantíssima, né, para a gente enxergar o que foi o passado nosso e planejar um futuro, né, baseado no alicerce que foi deixado pelos pioneiros aqui da cidade. Meu pai, Atílio Olivati, ele comprou o primeiro lote de terras em Nova Esperança no ano de 48 e em 50 ele começou a abrir o lote ali perto da Ivaitinga e um dia deu um estalo na cabeça dele, ele vendeu o lote de 10 alqueires, foi na companhia, já tinha derrubado uma parte, valia mais a derrubar um mato do que a terra em si, né? E comprou um lote de 5 alqueires aqui, perto aqui, no beirando do Caxangá, porque ele pensou nos filhos, por questão de educação, né? E então, e derrubou, preparou, ele veio antes, e nós mudamos para cá definitivo no ano que Nova Esperança foi emancipado, né? Eu sou nascido em Mandaguari, e o município, Nova Esperança, pertencia ao município de Mandaguari. Então, me sinto nova esperancense. Casei no Barão de Luceno, tenho um grande orgulho disso, né? Até na minha identidade antiga aparecia, agora a nova mudou, não aparece mais, mas estava lá, origem Barão de Lucena. E também, eu não posso deixar de falar, eu casei com a Fátima Ferrarim, filha do pioneiro também, João Ferrarim, foi um grande empresário, e eles, juntos, fizeram uma parte muito importante da história. Eu conheço, lembro de vários amigos deles, né, que tiravam dinheiro do bolso para poder fazer as coisas, e fazer escola, fazer hospital, a igreja, asilo. Então era diferente, porque não existia nada, tudo era por fazer. Eu tenho assim uma admiração muito grande pelas pessoas que foram os primeiros prefeitos, porque uma máquina saía para arrumar a estrada e Nova Esperança ia até Santo Antônio, Caiuá, Sumaré, Inajá. Às vezes ficava um mês, 2 meses, né? Quer dizer, não tinha estrada. Quem arrumava a estrada eram as pessoas, porque quando era seco era areião e quando era chuva era barro. Então não existia infraestrutura alguma. Então eu acredito que foi até uma aventura para esses heróis nossos do passado. Moacir, como que você define os seus, politicamente falando, aí, os seus dois mandatos ali consecutivos? Olha, eu perdi uma eleição quando eu era bem mais jovem. E depois que eu perdi essa eleição, eu agradeci a Deus e agradeço até hoje de ter perdido aquela eleição, porque aí eu tive mais tempo de crescer profissionalmente, intelectualmente, né? Ter uma rede de contatos, estudar, e virei prefeito aos 66 anos, já com a minha vida resolvida, madura, minhas filhas, todas elas formadas. E então isso aí me deu uma segurança muito grande para fazer acontecer essa administração. Então, você imagina que eu sempre participei ativamente de todas as coisas da cidade. Conheço Nova Esperança, eu estudei na escolinha do Padre José, aqui na esquina, na Praça da Igreja, né? Depois de 59 veio as irmãs, aí nós passamos a estudar nas irmãs. Depois meu pai colocou a gente no grupo escolar, que era lá onde é o fórum hoje. Lembro do primeiro tubo, primeira rede de tubo que puseram ali no Mercado Sena, até na esquina do fórum. E a gente saía da escola, um bando de moleque, e entrava dentro do tubo e saía do outro lado, né? Era Aquela coisa diversão. é, do buracão, que a gente teve uma época que fizeram até uma ponte pinguela para que os alunos atravessassem ali, né? Então a gente viveu a história de Nova Esperança inteira, conhece tudo de Nova Esperança desde pequeno, acompanhando meu pai também, que era um cara que gostava e gostava de política também. O meu sogro também depois, né? Pessoa muito envolvida na sociedade.
E eu participei, juntamente com esses pioneiros, na criação da Escola da PAI, fui presidente, fui diretor, sou diretor até hoje, com muito orgulho, esse projeto eu quero levar até o último dia. Presidente da Associação Comercial, Sindicato Rural, ABB, participei da Associação dos Sericultores lá no início. Então, todas as coisas que faz a política de uma cidade, a gente passou por isso. Então, nós tivemos uma escola. Quando eu fui presidente da Associação Comercial, nós fizemos uma parceria grande com o Sebrae, com o município, e nós tínhamos aqui um camarada entusiasta que mora nos Estados Unidos hoje, chamado Pedro Giacomini. E eu converso com ele direto, ele acompanha também a minha trajetória. E ele sempre fala, o que nós conversávamos, o que nós pensávamos, o que nós sonhávamos, graças a Deus você teve condição de executar. Então, a experiência de vida e a experiência profissional, por ter sido por 20 anos funcionário do Banco do Brasil, para ter passado pela Polícia do Exército do Brasil também, por incrível que pareça, esses conhecimentos aí serviu como o eixo principal da gestão nesses 8 anos. Moacir, e qual que foi a sua prioridade estratégica quando você assumiu a prefeitura lá em 2017? Nós pegamos a prefeitura numa condição muito ruim, né? Eu não atribuo isso aos ex-prefeitos. O Brasil passava por um momento muito difícil, todo mundo lembra a questão da presidente Dilma, né? E então as condições eram difíceis. O Gerson já pegou difícil e eu peguei mais difícil ainda. Eu acredito que aí foi um dos grandes legados que a gente deixou para a história do Nova Esperança. Nós pegamos uma situação muito dura. Aqui não havia reajuste de tributos. Para vocês terem ideia, em 2013 foi sancionada uma lei federal que obrigava os prefeitos a separar as taxas de impostos e tudo acumulou na minha entrada. Ou eu fazia ou eu deixava de ser prefeito porque eu ia ser punido. Então, vocês lembram de vários episódios que aconteceu, do lixo, do IPTU, é, e os oportunistas de plantão, por exemplo, os adversários políticos, né, aproveitando da situação para tentar derrubar e não deixar fazer, não deixar acontecer. Então, nesse aspecto aí, a gente fez uma revolução, né? Haja vista que o orçamento do município ele era 40 milhões naquela época. Nós tínhamos 62% disso comprometido com a folha. A prefeitura não tinha certidão, não podia receber dinheiro nenhum. Se o deputado quisesse dar um dinheiro para a Nova Esperança para a gente fazer alguma coisa, a lei não permitia. O único recurso que se pode receber no município quando está nessa situação é recursos para a saúde e para a educação. E o complemento na saúde que o município tem que fazer a parte, que ele não tinha. Nós tínhamos muitos bairros sem infraestrutura nenhuma, né? A condição da outra infraestrutura era ruim, então tinha muita coisa, né? E aí nós jogamos a nossa experiência, dentro da experiência que a gente tinha e a firmeza de propósito também, não arredar pé, não voltar atrás em decisões que é difícil de ser tomada, né? Então nós fomos construindo aos poucos. O primeiro ano não foi fácil. A gente chegou no final do ano com 20% de aprovação. Só que a partir do segundo ano, a situação inverteu, foi invertendo aos poucos. E haja visto a minha reeleição, que foi uma coisa inédita na história da cidade, nunca havia tido acontecido isso daí, de um prefeito fazer uma margem de votação tão grande. E também isso é o reconhecimento da população que a gente fez. Eu era muito questionado e cobrado, mas muitas pessoas falaram assim: olha, eu pago, não gosto de pagar, mas eu pago com prazer porque você está fazendo. E não era o Moacir, né?
dentro de uma gestão, eu arrumei algumas pessoas, não digo inimigo, mas pessoas que ficaram descontentes que me ajudou a ser prefeito, porque queriam que eu colocasse na base da administração aqueles amigos particulares, aquele cara que ajudou na campanha. E o Moacir é um cara técnico e legalista. Então, eu usei na minha administração pessoas técnicas. Muitos estagiários que estavam na prefeitura no início comigo, que tinha capacidade, virou secretário. Tem 3 que era estagiário e virou secretário, pessoas jovens. Então, isso deu condição da gente fazer uma administração para o povo. Uma outra questão que eu coloco, que para você ser um prefeito, você tem que gostar de gente. Então, se você não gostar de gente, filho, não se mete com isso. Porque você tem que conversar, você tem que afagar, você tem que às vezes, convencer do que ele está pedindo para você não é possível, mas numa forma com que a pessoa recebe um não satisfeito. Então, tem vários aspectos. Um dos aspectos também, por ter essa facilidade de conhecer e conversar com as pessoas, e olha que eu era taxado pelos adversários como um cara que não gostava de gente e que não cumprimentava ninguém, que eu era um cara orgulhoso. Nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa muito simples e gosto das pessoas. O que a gente conseguiu com os funcionários da prefeitura. Uma administração como a nossa, ela foi possível por isso, né? Então a gente tem casos de que eu chegar no funcionário e falar, olha, eu preciso fazer isso, mas eu quero a tua opinião para ver a melhor forma de fazer. Então isso valoriza as pessoas. Eu tenho casos de ex-funcionário, eu vou citar o exemplo de seu, que era presidente da Câmara quando assumi, que era da oposição, e que eu chamava ele para o gabinete todo dia. Disse, eu, você que é funcionário, qual que é a maneira melhor de nós resolver isso aqui, ali na saúde, na educação, lá na garagem? E um dia ele me revelou, falou assim, olha, você foi o primeiro prefeito que me chamou para conversar sendo funcionário. Isso eu fiz com muitos. E eles me ajudaram muito. E quais os avanços assim estruturais que o senhor considera aí que mudaram a cidade aí nessas duas gestões? Olha, nós temos várias, porque nós conseguimos fazer mais de 200 obras em Nova Esperança. E embora obra é uma coisa, a parte de atendimento humanizado e de atender as pessoas nos anseios gerais é outra coisa. E as duas coisas têm que andar junto. Então, obras estruturantes que eu tenho para mim como legado, e muita gente fala isso, e hoje mais evidente em Nova Esperança, e é o nosso cartão de visitas, é o Jardim Botânico, né? Esses dias estava uma visitação lá espetacular. E as pessoas, como eu estou em Maringá hoje, né? Sou secretário da Prefeitura de Maringá com muito orgulho, muita honra. Eu recebi o convite do prefeito Silvio e estar junto de uma pessoa como o Silvio é um grande crescimento para mim, porque todo mundo sabe que ele é uma pessoa futurista, uma pessoa que gosta de inovação, de tecnologia, para melhorar a vida das pessoas. E uma pessoa muito sóbria. Então, daqui também eu levei a minha experiência. E lá, como eu estou lá, as pessoas falam do nosso Jardim Botânico. E muita gente vindo visitar esse local. Mas no Jardim Botânico tem mais coisas, né? Nós fizemos a mudança da Casa da Cultura de um local onde não era ruim, mas você não tinha acessibilidade, mobilidade urbana ali ruim, né? Para um lugar onde todas as pessoas têm inclusão. No Jardim Botânico também fizemos um auditório para educação ambiental, o museu da cidade, que era um sonho de muitos alunos e professores durante a história aí, por várias vezes tentaram, a gente tentou ajudar pela associação comercial, mas tinha que ter uma vontade política de alguém para
para que acontecesse. Em homenagem ao ex-prefeito Armando de Lima Também, Uchoa, que dá o também. nome ao Uma espaço, né? pessoa que era muito humano na área social, foi muito humano na área social. Então, a revitalização do nosso viveiro, fazendo as mudas sem gastar dinheiro, flores na cidade, sem gastar dinheiro, e muito criticado no começo, né? Prefeito Florzinha, prefeito Mary Kay, eu adoro isso aí, porque eu gosto de flor, gosto de árvore, né? Tenho um vasto conhecimento ambiental e eu pude aplicar isso aí. Outro legado que a gente deixou na questão ambiental mesmo. A gente, aproveitando as viagens que a gente fez fora do Brasil e aqui no Brasil mesmo, a gente investiu muito na Cocamare. Transformamos a Cocamare, urbanizamos no entorno também, e fizemos o ecoponto. E introduzimos a primeira etapa. E agora tem que ser continuidade e ter a evolução. E nisso aí eu tenho uma tranquilidade também, porque a gente conseguiu reeleger o nosso sucessor bem, uma pessoa também que tem o mesmo perfil do Moacir, e está dando continuidade ao projeto, né? Que não é meu, né? O projeto são de todos, né? E também que, junto com ele, a maioria dos secretários que tinha ficou. E isso é muito bom. Isso é muito bom para a administração. Uma outra questão também, que eu fui muito criticado no início da minha administração, que esse é um outro legado, é que eu estava acabando com o patrimônio da cidade. Isso, na opinião dos adversários políticos, né? Para ter ganho em cima disso aí. Só que nós fizemos um projeto que eu não inventei. Eu vi isso em outros países e vi aqui em algumas cidades do Brasil que se desenvolveram, que foi desmobilizar. E quando eu trabalhei de desenhista, ó, para começar, para mim vir para a escola, né, quando era criança, meu pai tinha os freguês de leite, porque a gente era 10 irmãos, era uma situação, não era pobreza, mas a gente não tinha condição financeira. Então eu entregava leite nas casas, que ele tinha os freguês, eu e meus irmãos. Na escola a gente era chamado de leiteiro, jacu da roça. Não existia essa palavra hoje, bullying, era sarro, né, que eles falavam. E nós vivemos e estamos aqui. A gente vê muito exagero hoje acontecendo nessas áreas aí. E, junto com essa questão, a gente foi crescendo e pôde implantar o que era necessário a fazer em Nova Esperança. Eu, eu perdi um pouco o raciocínio, Zé. Porque você estava falando ali das praças, de tudo, das É, viagens que é. você fez e com essa E aí? ideia E aqui. você falou do patrimônio que Isso, dizem que do você. patrimônio. Então, é que eu queria focar nisso aí. Como eu conhecia a história, e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a fazer desenho um, desenho 2, e o João Massuro, que é um cara que é meu amigo até hoje, eu admirava ele porque ele era um grande desenhista, ele mudou para São Paulo e ficou sem ninguém. E o Hercílio era prefeito e ele me convidou para ser o desenhista. E o Hercílio, ele pediu para mim fazer um levantamento de todos os terrenos que a cidade tinha à época. Eu fiz o levantamento de todos os terrenos e mais, desenhei um mapa de continuidade da cidade com a Rocha Pombo, indo até na PR que vai para Uniflor e também aqui saindo até hoje onde é a Fecularia do Pasquini. Eu fiz e entreguei para o Ercílio na época lá, esse aí. E o que que aconteceu? O dia que eu entrei, chamei o Alisson, meu secretário de planejamento, falei, Alisson, eu quero um mapa da cidade, não sei se vocês lembram nas visitas, ele estava em cima da mesa. E ali eu fui marcando, falei, vamos levantar tudo que tem. Chamei o Dirceu, falei, Dirceu, tem uma maneira da gente resolver os problemas de vários bairros. A gente vender esses terrenos que não servem para nada. Uma data. Você não constrói uma escola numa data, num terreno. Então, o que que a gente fez? Um projeto.
Esse projeto me deu vários prêmios, inclusive da Receita Federal, que levou isso para o Brasil, né? Então, esse aí eu tenho o prêmio de gestão por esse projeto. E nós conseguimos fazer o Cidade Alta praticamente com dinheiro do próprio município. Dinheiro que estava parado aí, que servia para criar mosquito da dengue, escorpião e o lixo que as pessoas jogavam. Então, essa visão fez com que a gente conseguisse fazer uma administração excelente. Então, nós levantamos em torno de 20 milhões de imobilizado. Recebemos mais de 100 milhões de recursos do governo federal e governo estadual. Esse montante a gente levantou, fora outras, que nem a Sanepar, que fez uma estação que gastou 23 milhões aqui na Esperança numa estação de tratamento e está fazendo o restante do esgoto. Eu assinei esse convênio há 2 anos atrás. Nós vamos ficar com 98% de esgotamento sanitário em Nova Esperança. Então, e nesse contexto também, você veja bem, você aplicar todos esses recursos no município, mais o que você conseguiu economizar, né? A economia que a gente fez na frota, renovamos toda a frota, carro novo não quebra, gasta menos combustível. Então, a economia de combustível e de manutenção deu uma economia de mais de 1 milhão por ano. E em 8 anos, 8 milhões. O fim dos aluguéis que o município tinha, a gente fez uma readequação nos espaços, otimização dos espaços públicos. Nós fizemos todos. Isso aí também deu uma economia de 500 mil reais por ano. São mais 4 milhões que pôde ser aplicado na cidade. E por aí vai fora. Agora, uma coisa também que eu tenho que ressaltar, eu não posso deixar de falar aqui, é você também ter como seus representantes pessoas também que têm a visão lá fora. Então, nós tivemos o apoio de deputados federais, eu coloco aqui como os principais, o Ricardo Barros, que foi longe o que mais conseguiu recursos federais para Nova Esperança, monta aí de 30, 40 milhões, e isso tem que ser reconhecido e nós vamos ter eleição ano que vem. As pessoas têm que saber disso. Tião Medeiros também, que no primeiro mandato dele também já fez um monte de coisa. Hoje nós temos lá na Vila Rural o asfalto saindo da Estrada Funda, foi um recurso que Tião Medeiros mandou para a Nova Esperança na minha gestão, fizemos os projetos tudo, contratamos a empresa, cancelamos o contrato, porque a empresa não era boa, e eu tenho sorte de ter um prefeito que vai em cima das coisas e deu sequência, e também já arrumou recursos para fazer a Estrada Funda toda com os deputados. Então, e também um cara que também me ajudou muito, que era do meu partido, foi o Rubens Bueno, né? A nível estadual, a parceria que a gente fez com o deputado Traiano, então presidente da Assembleia, e continua hoje, que tem uma influência muito grande, e o Traiano conseguiu para Nova Esperança em torno de 20 milhões, e continua sendo o deputado principal do nosso prefeito, que já arrumou um monte de recursos também, em torno de 16 milhões mais ou menos, aí, que é o que me passaram, para outras obras que vai ser feita em Nova Esperança. Maria Vitória também, principalmente na parte de saúde, na parte desses sextavados que começou a ser feito em 2 estradas, foi o apoio massivo da deputada Maria Vitória, né? Então, nós temos outros deputados estaduais que contribuíram, sim, para a Nova Esperança em épocas passadas, como o Romanelli, não me lembro de todo mundo, mas essas pessoas são muito importantes, né? Porque o prefeito não administra sozinho, não. Ele tem que ter muito bem conectado com os deputados, com os seus colaboradores e também com os governos estadual e federal. E não interessa se ele é da esquerda ou da direita. Se você está prefeito
e o presidente não é da tua linhagem política e ideológica, você é um burro se você não ir atrás dele e impedir o que é de direito da sua cidade. E a gente vê acontecendo isso em alguns municípios, né? Ah, é muito importante as pessoas terem atenção por isso. Há uma pessoa que ajudou bastante Nova Esperança, que hoje é o presidente da Itaipu, o Enio VR, também que eu lembrei. Eu fui criticado porque eu fui visitar o Enio VR e consegui um recurso para Nova Esperança por algumas pessoas. Ah, mas você virou PT agora? Eu falei, não, sou Nova Esperança. Que o dia que eu me elegi, eu não tive apoio de deputado nenhum e não conhecia nenhum, eu levei uma listinha, eu fui em 10 deputados, falou assim, ó, você tirou tantos votos em Nova Esperança, você tirou tantos votos aqui, 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 vocês têm compromisso com Nova Esperança, não é compromisso comigo. Então, o conjunto disso aí foi o que aconteceu para a gente deixar esse legado que a gente fez dessa gestão. Aliás, você tocou num ponto muito interessante. Quantos anos existe a Itaipu? Quando que você ouviu a aplicação de recursos da Itaipu nos municípios? E você, como gestor, obviamente que foi atrás dos recursos, pensando, obviamente, na melhoria da qualidade de vida da população, nas obras estruturantes do município. Então, a César o que é de César, né? Realmente, a Itaipu tem investido nos municípios, projetos sociais. Eu faço parte do Instituto das Águias, do Ninho da Águia, e a Itaipu tem sido um braço importante para as obras assistenciais e sociais aqui do município. Então nós temos que realmente reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido ali pela diretoria da Itaipu em prol das comunidades. Moacir, você enfrentou, assim como os municípios, o mundo todo, né? A pandemia da Covid-19, que foi algo Tá terrível. terrível. A pandemia foi algo terrível, assim como a peste negra, né, na Idade Média. A pandemia Covid-19 deixou rastros que talvez vão perdurar por alguma geração futura aí. Eu gostaria que você falasse como que foi o enfrentamento da administração pública frente a essa pandemia, né? Pandemia, o próprio nome já diz, é global, mas localmente nós sentimos os impactos. Gostaria que você falasse um pouquinho mais Eu disso. preciso fazer um complemento na anterior. O prefeito que fica parado em gabinete, ele vai ser mais um que passa pela história de um município, qualquer que seja. Então, era difícil de alguém me encontrar na prefeitura. Ou eu estava na rua, nos bairros, vendo os problemas e ajudando a solucionar, e até fazendo medição, fazendo trabalho junto com os meus engenheiros, com meus funcionários da prefeitura, ou eu estava viajando, indo atrás de recursos. E muitas vezes eu viajei com o meu recurso mesmo. No final do meu mandato, eu tinha que fazer 3 viagens, eu não fui porque eu tinha que pagar passagem para os nossos atletas do atletismo competir lá, então eu falei, não, eu vou fazer opção por isso. Agora, a Itaipu, ela, o que ela está fazendo também com a nossa região e com vários municípios, e com prefeitos que fizeram os projetos, porque o grande problema é esse, né? A pessoa nem projeto faz, aí recebe o recurso e o recurso acaba não vindo. Ela tem uma obrigação muito grande também ambiental com a gente, porque nós fazemos parte da bacia e nós temos o noroeste, que é um problema muito sério de erosão, o nosso solo é frágil, e isso aí vai aterrando o lago e vai acabando com o tempo, porque todo lago tem um tempo de vida útil. Tecnicamente, às vezes é uma coisa que as pessoas não sabem, então, mas a visão e também uma coisa que ajudou também a atual administração da Itaipu, que terminou de pagar a dívida da construção. Então aí tinha recursos, sobrou recursos que eles sabiamente estão aplicando, né? Então essa parte aí. Agora, a pandemia foi uma coisa que assustou. No primeiro momento, eu como gestor de uma cidade,
não sabia o que eu decidi agora se valia o meio-dia. E se o que estava acontecendo até 6 horas da tarde, diferente amanhã cedo. Então, foi muito difícil. Nós tivemos que deixar de fazer muitos projetos que a gente tinha já em mente, com condição, até recursos para fazer, para poder aplicar. E aí entra a questão de profissionais de saúde, eh, a secretaria, né? Minha secretária, eu como primeiro servidor do município, eu não podia me acovardar. Então a minha mulher ficava preocupada, minhas filhas, eh, e eu ia em qualquer lugar, sem vacina, né? O que atrapalhou muito a pandemia foi o negacionismo, né? Eu ver pessoas com cargos políticos relevantes dizendo que, tentando dar a receita médica, tentando dizer que isso não é, que tem que fazer dessa forma, contra a vacina, né? E isso foi muito difícil. O negacionismo ajudou muito, muita gente a morrer. E, tecnicamente, nós não tínhamos nada palpável para resolver o problema. 11 horas da noite, eu não deixo o telefone ligado à noite. Todo mundo sabe, quem me conhece, que você precisa ter vida também. Então, 6 horas, eu desligo meu telefone. Só que na pandemia, o meu telefone ficou 24 horas ligado. E meia-noite, Moacir, acabou o oxigênio e não tem aonde buscar. Não tem como. E você, de madrugada, ficar conversando com o prefeito de tudo que é canto, para poder ver se tem um empréstimo para amanhecer o dia. E funcionários sair de madrugada atrás, né? Então, isso aí foi muito difícil. O município, só o município aplicou em torno de 4 milhões na pandemia. Dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte. E se nós não tivéssemos estruturado financeiramente o início da nossa gestão? Então, teve vários aspectos que foi complicado. Teve pessoas que brigou comigo, pessoas que me xingou nas redes sociais, porque eu não dava determinado remédio, que eu ia ser condenado pelo Tribunal Internacional. A minha resposta sempre foi uma só: eu não sou médico, não sou cientista. E acreditar no outro e acreditar em Deus, em primeiro lugar. Isso aí deu força, mas foi muito difícil. E nós vimos amigos partindo, famílias ficando desestruturadas pela perda de um ente querido, e conviver com o negacionismo, sobretudo do governante da época, em que ironizava até as pessoas que estavam morrendo, e nós aqui na base tendo que nos despedir daqueles nossos entes queridos ou pessoas. Eu tive uma tia que morreu lá no estado de São Paulo, uma tia muito querida, que ela sucumbiu numa maca de um hospital no interior de São Paulo, sem um local para ela ser atendida. Isso daí foi muito triste, deixou um rastro, né? É muito traumático para toda a família. Fora os que morreram dentro de casa. É, Morreram em casa, muita gente morreu. Eu perdi da minha família, entre a minha família e a família da Fátima, não me lembro o número, de 6 e 8 pessoas. A gente tem uma família muito grande. E a gente sabe que muitos deles tinham problemas, né, de saúde, tinha câncer, então antecipou e Sim. tirou até a oportunidade dessas pessoas se curar do problema que tinha, né? Então isso aí foi terrível e a gente viu famílias inteiras. Você tem tinha um deputado que também estava ajudando a gente, eu nem lembro o nome dele mais, Escavinato. Scavinato. Um cara que eu participei com ele de várias reuniões técnicas
para resolver os problemas da nossa duplicação aqui, Sim. né? Conseguiu recurso para ciclovias, né? Conseguiu Destinou. recursos, nós fizemos a segunda etapa da ciclovia que fizemos na cidade, foi o recurso dele, foi ele, a mulher dele também. Então, E fez Cruzeiro do Sul, é, Mulão, o esposa. Mulão, tem aqui o E irmão do Cláudio Razete, morreu, e irmã da Maria Hermínia, né, que era o casal Sim. daqui da cidade, morreu o casal e parece que um filho também. Então, o mínimo que a gente tem que ter, além de ter compaixão dessas pessoas, o respeito, o respeito. E aí teve o aprendizado, né? A gente conseguiu passar por isso. Eu também, logo depois da minha reeleição, eu fiquei 8 dias internado. No quinto dia, me ajoelhei e agradeci a Deus pelo que Ele tinha dado a oportunidade de eu fazer, porque eu achei que eu ia partir. Foi um momento muito difícil aí para todos, né? Pro mundo. E todo mundo viu os reflexos disso daí. Aí, ainda hoje há pessoas que dizem assim que é contra esse movimento anti-vacina, mas as vacinas conseguiram estabilizar, né? Hoje tem-se aí o vírus ainda, existe o vírus, mas não há mais. É, Você assistia ali o Jornal Nacional todo dia, você tinha lá 3.000, 4.000 mortes, aqueles números eram alarmantes. E infelizmente as pessoas pegam lá, o ano passado teve aquela tragédia lá do avião lá em Viedo, e aí, caiu um avião, mas imagina o tanto de pessoas, é. quantos aviões estavam caindo por dia no Olha, Brasil, tá quantas pessoas estavam morrendo, morrendo. tá morrendo gente hoje de Covid. Os números são altos. Morreu uma criança esse tempo atrás. Sim, Então, aí ainda tem gente que não acredita. Agora, com essa questão de vacina, primeira coisa, Deus deu a sabedoria para o ser humano, para evoluir, para coisa. A minha geração, eu estou com 74 anos, da minha geração para trás, você sabe por que que nós estamos vivendo nessa idade e lúcido e trabalhando? Porque o Estado brasileiro, nos anos 30, desde da febre amarela, investiu o Estado, a nação brasileira, em vacinas. Então, nós temos uma população hoje envelhecendo com saúde por causa desses programas que esses pioneiros fizeram lá atrás. E tem gente que acredita. Hoje você tem as redes sociais que espalham boato e tem gente que acredita piamente naquilo ali, infelizmente, né? Mas eu acredito muito, muito na fé, né? E acredito que muita gente está repensando também. Já ouvi de pessoas repensando, né? Então, e temos que tocar em frente. é porque, assim, só para a gente já encerrar esse assunto, é porque algumas pessoas querem se apegar àquilo que se acomoda à sua filosofia de vida, à sua percepção de É, mundo. E a sua percepção de mundo não quer dizer que ela está alinhada àquilo que é cientificamente comprovado. E a luta contra o senso comum é a maior dificuldade da comunidade científica, porque as pessoas vão incorporando crendices na sua maneira de enxergar, na sua forma de ser intolerante, porque o outro é diferente, porque o outro. Nós temos que amar e respeitar as pessoas. Esse é o é, mandamento João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o maior amor do mundo. E é isso que Cristo veio fazer na terra. E alguns se apropriam da religião para fazer a prática da intolerância contra aquele que é desigual exatamente. na sua visão pessoal. Existe uma frase bem simplesinha que diz assim: nós devemos enxergar o mundo como ele é e não como nós queremos que ele seja. Então, vamos enxergar o mundo como ele é, vamos respeitar todo mundo na questão de religião, ideologia política, tudo. Nós somos aqui, por exemplo, o exemplo clássico é o esporte, né? Eu sou São Paulino,
Você é palmeirense? Palmeirense. Palmeirense. Nós convivemos e tem gente que briga por isso. É, Tem uns burros que brigam por isso, né? tirando sarro do outro. Mas brigar mesmo, de ir pra pancadaria, não. Mas nós aqui zoamos um com o outro aí e É, vamos levando e é gostoso. Ô, Moacir, mas nós temos que passar por aqui, porque é uma passagem, né? É transitória a nossa vida, né? Hoje eu estou um pouquinho filosófico, mas só para encerrar essa minha. A Helena Collodi tem um haikai que diz assim, ó: Deus dá a todos uma estrela, uns fazem da estrela um sol, outros nem sequer conseguem vê-la. Então vamos fazer da estrela que Deus nos deu, que é a Com nossa certeza. capacidade, É. a nosso conhecimento, uma estrela para iluminar a vida das outras pessoas. e falando de estrela, fazer uma pergunta então, como que você fez brilhar essa estrela aí? Qual política pública Moacir considera assim como a mais transformadora durante esses 8 anos? Mais transformador é o desenvolvimento econômico da cidade. Mas antes eu queria colocar mais uma coisa importante, voltando lá atrás às críticas de algumas pessoas sobre o patrimônio público, né? Nós deixamos nesses 8 anos um patrimônio público 10 vezes mais do que nós imobilizamos, desmobilizamos. Só ter uma ideia, eu assinei uma escritura pública com o governo federal, passando para o município 20 mil metros do IBC. Toda a parte que não é construída do prédio é do município hoje. O Colégio Nice Braga, mas a escola da Bela Vista, que hoje o prefeito atual já está fazendo um ponto turístico lá. O Lais Clube, a reversão do prédio, que eu também era do Lions Clube, e aí que ajudei junto com meus companheiros a construir aquilo lá, que hoje é a nossa Casa da Cultura. Na área do Parque Industrial, foi mais de 20 terrenos que nós fizemos reversão e tem ainda alguns ainda numa demanda judicial, que é terrenos públicos que foi algumas pessoas pegou no passado, ninguém ligou, e as pessoas acham que tem direito. Agora, se o cara tem direito de um terreno público, eu também tenho. Todo mundo tem. Faz parte da população. Então, e aí o que aconteceu? Calcula 20 mil metros hoje no IBC quanto custa. E ali sim dá para fazer um centro administrativo, dá para fazer um monte de coisa importante para a população, para atender. Então, dentro dos legados, o principal, e aí tem um outro que é também fazer obras que realmente surta resultado para as pessoas. Eu, ao longo dos anos, eu vi, não é crítica não, mas eu vi muita coisa feita em Nova Esperança. Aí eu fiz tal obra que ninguém pode entrar para usar. Interrupção de ruas, tá? Eu tive que abrir a Rocha Pombo, vocês sabem disso, agora já deixamos um projeto pronto, o prefeito já conseguiu recursos para abrir a Rocha Pombo até na rodovia, que é o lugar onde dá expansão para a cidade, principalmente residencial, para você não ter que atravessar a rodovia. Interrupção de ruas, foi feito vários loteamentos, ali no Imperial mesmo. Nós tivemos que desapropriar terreno para ligar a rua, para facilitar a vida das pessoas. Então, esse legado, esse aí eu estou levando. Estou levando ele como um dos principais. Melhorar a vida das pessoas. Terminar obras paralisadas. Melhorar os espaços públicos em todos os cantos da cidade. Aí você imagina, por exemplo, como era a Praça Tirilivati e o Lais ali, como estava aquilo ali. Hoje nós integramos aquilo ali à sociedade. O pessoal que mora do lado, que tem o imóvel ali, que hoje tem uma iluminação decente, né? A urbanização que foi feita, valorizou os seus imóveis. Você pega na questão industrial, que eu vou colocar aqui no desenvolvimento econômico, ali onde está sendo construído o Bugão.
no Cidade Alta, quanto valia o terreno ali e quanto vale hoje. Então, melhorou a vida das pessoas. Obras têm que melhorar a vida das pessoas. Cidade sustentável é onde todo cidadão tem direito igual. Como eu moro no centro, eu tenho tudo aqui no centro, e o cara lá do Cidade Alta tinha um buraco de 10 metros na frente da casa dele, né? Então é isso. Galerias de águas pluviais. Nós tínhamos vários bairros com asfalto sem galeria. Fizeram asfalto sem galeria. Imagina o problema que dá para o morador de baixo. Então, eu fui entender por que que não saía asfalto. Vou dar um exemplo. No fim do Jardim das Flores e no Xangri-Lá. Porque você tinha que fazer uma galeria, um emissário, com custo muito mais alto do que o asfalto do próprio bairro. O Jardim das Flores tinha que atravessar por baixo da rodovia. Isso tem um custo muito alto e você tem uma demanda de burocracia para romper. Então o Moacirzinho pegava os papéis e insistia até conseguir. E são vários órgãos para liberar as coisas. Então você pega, olhando por isso aí, pega as pedras irregulares da cidade, né? Você pega o distrito do Barão e da Verdinha que não tinha um tubo. Aí eu ouço que eu fiz a maior quantidade de tubo aqui na cidade. Eu não sei aonde, porque a gente sabe da história certinha. Doutor Severino foi o cara que resolveu o problema da erosão de Nova Esperança através do projeto Noroeste. Então, a quantidade de metros de tubo que a gente colocou na cidade passa de 70 quilômetros. Asfalto novo, 60 quilômetros aqui em Marialva. Recap, em torno de 31 quilômetros. E asfalto, recap com qualidade, né? A gente tem vídeo que não precisou ser usado em campanha, dos asfaltos que foi aprovado na prefeitura por imobiliárias que fez de 1,5 cm. Quando a lei já era 4 e o projeto entrou com 2,5, foi feito com 1,5. Está na justiça. Aí você tem a pessoa falando que não devia, já tinha pedra irregular lá, para que fazer? E as pessoas cadeirantes que descia lá? Uma mulher com calçado mais fino. Então eu fui fazer reunião junto com essas pessoas e senti a dor deles, né? O servidor, o que que é? A palavra servidor vem do latim servir a dor. Eu viro prefeito, eu sou servidor, então eu tenho que servir a dor. O vereador vem também ver a dor. Foi um rei que criou lá porque ele estava numa situação difícil. Então ele botou uns caras para vereador. Passou um tempo, o cara que estava vereador falou: pô, você não está fazendo nada, como é que você vai? Você vai para a guilhotina. Aí criou o servidor. E hoje a gente vê com tristeza nesse país servidores sendo servidos pela dor. Esses altos salários, cara de pau, né? De penduricalho, de um monte de outras coisas. Isso é triste, porque a gente sabe da condição das pessoas que vivem com menos de um salário mínimo do Brasil, que é a maioria. Então esse país tem que mudar muito, tem que melhorar muito. Então o grande legado mesmo foi a parte econômica. Nós saímos de uma receita de 40 milhões e entregar para o Eduardo com 160, ele já deve estar batendo os 200. Então aí você tem condição de fazer as coisas para as pessoas, né? Você tem que ter qualquer coisa, particularmente se você não tiver dinheiro, você não trabalhar e não ganhar, você não vai conseguir trocar de carro. Nós fizemos um plano de desenvolvimento de Nova Esperança que hoje está sendo copiado por cidades grandes. O que nós fizemos? Nós não inventamos a roda, nós pegamos Paranavaí, Maringá, Pucarana, Americana, acho mais 2 ou 3 cidades de São Paulo, e estudamos junto com empresários. Aí teve vários empresários que participou, aquele que era o da Bola Mel ali, que morreu de Covid também. Eu me lembro o nome dele agora. Sim. Que era do fermento lá também. É, Aham.
ele, junto com o Chiquinho Razende e outros, nós sentamos, pessoas que não tinham nada a ver com a administração, sentamos para elaborar uma coisa que fosse boa para atrair. E nessa toada aí, em 5 anos, foram mais de 40 empresas que veio para Nova Esperança. Empresas de porte pequeno, médio. O Ricardo Aldi. Ricardo, seu Ricardo, que eu tenho muita saudade desse homem, porque ele era um cara futurista. Então, e criamos também o plano de desenvolvimento e veio chegar no Codene, que é hoje que nós temos pessoas da sociedade pensando nova esperança para o futuro. Então, essas empresas que vieram, só na área de fertilizantes, 4 empresas, né? Agora está sendo instalada uma de distribuição de petróleo tão grande quanto a Artpetro. Na indústria, fertilizantes, indústria química, isso dá um valor agregado de ICMS muito grande. Na Nova Esperança, a gente recebia 500 mil mês de ICMS e hoje nós recebemos 5 milhões. Então, você melhora a condição. Então, você tem recursos. Então, essa parte. E tem outras empresas que a gente já havia conversado, que nem a Canepo vai investir 10 milhões agora naquele terreno saindo para Paranavaí, que o outro prefeito está indo atrás disso também. Nova Esperança tem uma localização muito privilegiada de logística. Nós temos um aeroporto a 30 minutos, nós temos ferrovia perto. Então, a condição de, de ligações com outros estados, né, como São Paulo, Mato Grosso, fácil, com o oeste do Paraná. Então, nós somos privilegiados nisso aí. Então, nós temos que aproveitar isso. Aproveitar. Nós criamos 2 pequenos parques. O Parque Industrial, que estava ali numa situação muito difícil, e eu tenho que reconhecer que, à época, os prefeitos que fizeram o que dava. Então não adianta, porque o cara não fez isso, não fez asfalto, não fez, não. Ele criou um parque industrial. Teve pessoas que usou bem, eu participei daquilo lá, tem empresa no parque industrial e outros empresários que foram, obedeceram o que mandava a lei, criaram os empregos e cresceram economicamente. E tem uns que foi só para ter exploração econômica. A reestruturação do parque, a devolução daqueles terrenos. Hoje, você pode ver que construiu um monte de pequenas empresas lá dentro de terreno que estava parado. Então, esse movimento aí, que é um movimento que está sendo continuado, porque tem muita gente da sociedade inserida nesse propósito, é o maior legado que eu deixei para a Nova Esperança. Acredito que sim. Aí você tem a questão de expansão do cemitério, também, que é uma coisa muito importante, a mobilidade dentro do cemitério. Eu conversei com o prefeito outro dia, falei, prefeito, está precisando de um carrinho elétrico lá para levar os idosos para baixo, lá no Jardim Botânico também, e está no radar do prefeito isso aí. Então, nós temos que pensar no futuro com tecnologia, com todos, mas pensando nas pessoas, né? Pensando no bem-estar da comunidade. Moacir, por falar, pensando nas pessoas e no bem-estar da comunidade, o ano que vem nós teremos eleições para deputado estadual. Você responde se você quiser, tá? O espaço aqui é bem democrático. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. O ano que vem nós teremos eleições. O Moacir será candidato a deputado? Olha, nunca teve no meu radar isso. O meu radar tinha que eu queria colaborar com o desenvolvimento da minha cidade. Que a gente elegeu, nossos pais elegeu isso aqui como a terra prometida. Meu nome é bem cogitado na região inteira. A gente tem esse legado que nós fizemos para a Nova Esperança, ele repercute de Mandaguari até a Barranca do Rio. Então, o meu partido, o deputado Ricardo já conversou comigo, Maria Vitória. Porém,
Eu não vou dizer que eu serei ou que eu não serei, que depende de muitas coisas. Mas eu tenho que pensar na cidade de novo. E quando você tem na tua cidade pessoas que por ego próprio se candidatam a deputado e não trabalham para tal, e as pessoas da cidade votam num candidato daqui da cidade, porque entende que era bom ter um deputado da cidade. As pessoas Representante. entendem isso, as pessoas Sim, não estão erradas. Porém, essa pessoa não se elege e aí tira voto dos deputados que ajudaram as administração da cidade. O prefeito Gerson reclamava muito disso comigo. Eu não entendia, depois já entendi. Eu tive que dar explicação para deputados. O Enio Verme dizia, pô, mas eu te ajudei, não teve voto. O Ricardo não tive voto, né? O que teve voto agora foi o Tião, que ajudou bastante como deputado estadual, que teve uma votação expressiva em Nova Esperança. Então, as pessoas têm que pensar na comunidade primeiro. E, e, e a gente vê pessoas pensando em si próprio, no status de ser candidato, até receber algum recurso financeiro para a campanha e não usar na campanha. Então, isso é uma coisa que a população tem que prestar muita atenção. Porque se você ser candidato, você tem que ser candidato. Você tem que ser pleno. Você pode não ganhar, que é um risco. sim. Mas se for para ser candidato, tem que lutar para ganhar, para Tá. poder ter um representante na cidade. Nós temos uma situação, só para encerrar, muito complicada, que é a diminuição das famílias, das pessoas. A região nossa tem muito pouco voto. Se você não tiver como o nosso grande deputado Basílio Zanussi, que foi deputado e depois expandiu a sua área de atuação, foi uma pessoa muito na época que precisava de social que não existia. Não existia SUS, não existia nada. Tem gente que critica ele por isso. Negativo, ele fez o que era possível na época que ele foi. Fora isso, a condição é muito difícil de se eleger. Então, nós temos que dar valor nos deputados que ajudam a cidade, que ajudaram a cidade do longo de 30, 40 anos, né? Eu penso dessa forma. E o candidato local, ele já sai com um potencial bom de voto, né? E o que acaba tirando os votos de alguém que já tem mandato, que tem enviado recursos para o município, e isso daí acaba depois viabilizando uma parceria futura com o município através das verbas que acabam vindo para o município, né? Através das emendas parlamentares. Com certeza. Hoje, a maioria dos prefeitos que têm mandato, eles têm os deputados certos deles, né? Dificilmente um candidato novo vai chegar em outro município e o prefeito vai se declarar para ele, trabalhar para ele apenas para ser candidato. É muito difícil, é muito raro de acontecer isso aí. Então, todos esses pontos aí tem que ser muito bem colocado com a caneta ali, calculado, porque ir por ir, eu acho que está fazendo mal para a sociedade local. Moacir, nós estamos aí nessa série histórica, Nova Esperança, 73 anos. Qual a mensagem que o senhor acredita que seu governo deixou para a cidade? Pertencimento. Pertencimento foi uma coisa que começou a acontecer a partir do momento que nós começamos a ocupar os espaços públicos, começamos a melhorar a mobilidade urbana, né? Você pega, por exemplo, o exemplo aqui na Praça Sakai, foi feito e voltada à planta antiga da cidade. Fui criticado por isso. Porém, quando eu vou fazer uma obra, eu tenho que pensar numa obra onde ela pode ser utilizada sem risco para as pessoas. Então, nós construímos ali no entorno do Estádio Olímpico, com a pista de atletismo onde nós temos atletas despontando no Brasil hoje, federados, indo para outros clubes, né? O entorno do campo
questão de mobilidade ali, era um gargalo que nós tínhamos ali naquele canto da Sanepar, e todo mundo falava, você não consegue tirar o terreno da Sanepar. Tiramos, com apoio de deputados e também insistentemente indo e conversando com o presidente, com o pessoal técnico, resolvendo coisas técnicas para eles, para poder nós sermos atendidos. O alargamento de espaço, o espaço que tem que nós temos no Jardim Botânico, derrubar muro, derrubar muro. Hoje, eu falo, mas o que você não fez? Faltou 2 anos para mim concluir o que eu queria. Eu queria derrubar muro de todas as escolas. Fazer o que nós fizemos lá no CEMEI, na Vila Japonesa, lá, no Arco-Íris, né? No Arco-Íris. Onde você passa e você vê as crianças vêm da rua, as pessoas ficam, né? O CEMEI que a gente construiu ali em cima, ali, o Jorge Valência, que não tem muro, né? Então, para mim tinha que acabar tudo. A escola não pode ter muro. Nós temos que ensinar as crianças a voar e não cortar a asa das crianças. Quando você tira muro, você aumenta espaço, você dá amplitude para os lugares. Fazer parquinho infantil nas praças dos bairros, porque tinha um parquinho aqui, a gente melhorou ele, mas a criança lá do Ouro Branco, do Cidade Alta, né, da Vila Regina, lá do Jaime Canet, né, o prefeito concluiu lá, a gente já tinha posto um parquinho, mas ele concluiu a praça lá do Jardim das Flores, recentemente. As quadras esportivas, meus campinhos, foram inúmeras aqui nos distritos. Então, esses são, acho que o principal. E se você analisar essas coisas, foi para quem? Para pessoas. E hoje também eu tenho uma satisfação grande de ser o secretário de gestão de pessoas de Maringá. E por que será que eu fui chamado pelo Silvio? Porque a gente fez aqui na Esperança gestão de pessoas. Muito bem. Aproveitando, eu peço a você que nos assiste, que ainda se ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe seu like aqui, é muito importante, né, para que o Norocast chegue a cada vez mais a um número maior de pessoas. E também compartilhe esse vídeo com mais alguém. O Norocast tem o propósito de trazer as pessoas que fazem a história acontecer. E nesse período agora em que antecede o aniversário de Nova Esperança, com os ex-prefeitos, aqueles que ajudaram a construir a história, de Nova Esperança. Ô Moacir, eu deixo espaço para suas considerações finais. O tempo passou muito rápido, né? A gente vai batendo papo e a coisa vai fluindo. Mas eu deixo espaço aberto para suas palavras e o que você diz. Nova Esperança, 73 anos, Moacir. O que te vem à memória e o que você deixa de mensagem para as pessoas? A memória que a gente seguiu os passos, né? Cada um que passou por aqui deu a sua contribuição, de acordo com o seu pensamento, sua ideia e a influência que teve com os amigos, as pessoas, né? Então, eu fui muito influenciado nessa administração pelos amigos pessoais que eu tenho, porque muitas das coisas que acontecem ali dentro, às vezes depois num jantar, num bate-papo, ó, eu tô com uma situação assim, o que vocês acham? Então, você tem essa influência. Uma outra coisa também importante é você ter o apoio da família. Outra coisa que eu fiz, que para mim, eu sempre bati na tecla do nepotismo, eu não envolvi a minha família na administração, respeitei o tempo da minha família, né? Respeitei o domingo, que é sagrado, para alguns é o sábado. Então você tem o tempo de Deus e o tempo da família. E você tem que ter também
o teu tempo também para você ter saúde para cumprir bem a tarefa. Eu vivi 8 anos intensos, intensos. Trabalhei e me dediquei para o município. Deixei tudo que eu tinha feito e Deus foi generoso. Ele falou para mim, falou, você vai ser prefeito aos 66. Então você não se preocupa com as outras coisas mais. E teve gente que ajudou a cuidar das outras coisas para mim, né? Então eu acho que isso é mais importante, a minha família, minha esposa, minhas filhas, os meus netos, e todo mundo tem a sua participaçãozinha na forma de fazer as coisas. É isso, né? E agradecer mais uma vez vocês por essa oportunidade. E o futuro a Deus pertence, né? Todo mundo fala assim, ah, você tem que votar, você tem que não sei o quê. Não, eu tenho que ajudar o meu prefeito, eu tenho que torcer para ele ser bom, para ele ficar os 8 anos dele. Aí, vamos sonhar lá na frente? Não, vamos sonhar o momento, viver agora e cumprir também a tarefa que eu estou fazendo hoje profissionalmente. Muito bem. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Hoje nós batemos um papo aqui com o ex-prefeito Moacir Olivati, atual secretário de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Maringá. Ele foi prefeito aqui de Nova Esperança por 2 gestões, 2 mandatos consecutivos e contou para nós aqui a respeito dos desafios. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e também deixe aí o seu comentário, pode deixar registrado aí abaixo desse vídeo aí o que você achou, faça seus comentários e nós vamos ter o prazer de ler aqui numa próxima oportunidade. Agradecemos a você que nos acompanha até aqui e aguardamos você em nosso próximo episódio. Forte abraço.